E demorou a cair minha ficha também de tudo que estava acontecendo ali na hora. Tava sentindo aquele misto de emoções, não senti medo na hora. E quando eu voltei minha atenção para essa minha ex-namorada, eu percebi que ela sim estava assustada, né? Pode ser até um pouco pretensão da minha parte, mas parecia que o objeto passou ali para se demonstrar mesmo, para ser visível, né? Buscando na internet algo, eu vi que já tinha sido relatado em outros lugares, né? Por outras pessoas esse mesmo objeto aí, mas eu não tinha conhecimento até então. Calculo maior do que um carro, tranquilamente maior que um carro, devia ter o tamanho de uma van ou micro-ônibus, era bem grande o objeto, né? E não emitia nenhum tipo de som, isso que é o mais interessante. Essas esferas tinham uma coloração branco-acinzentadas e pertenciam a um objeto maior que estava em movimento e tinha um formato triangular. Olá, flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. Para você que curte a ufologia e anda por aí esperando por um contato, eu te faço apenas uma observação antes do episódio de hoje. Se a nave for triangular, corra. Antes de dar o play, se você quiser participar do nosso podcast, envie o seu relato para o WhatsApp 28999834185. Também te lembro que nós temos uma campanha de financiamento coletivo e você pode se tornar um comissário de bordo, um copiloto ou um mecenas intergaláctico clicando no link www.apoia.se/relatosflutuantes. Além de ajudar o podcast, você recebe um episódio exclusivo por mês, tem desconto na loja Flutuante e ainda acessa o nosso grupo secreto onde nós discutimos os episódios da semana. Também te lembro que na nossa loja Flutuante tem camisa nova toda semana. E se você ainda não conhece, acesse aí lojaflutuante.com.br. E para finalizar, você também pode ajudar o nosso programa compartilhando esse podcast com quem você sabe que curte a ufologia. E também classificando o nosso programa aí no aplicativo aonde você nos escuta. Agora sim, eu sou o Zero, seu anfitrião. E essa é a fita número 124 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Fala pessoal dos Relatos Flutuantes, eu sou o João, tenho 32 anos, atualmente moro em Rosário, na Argentina, e deixo com vocês o meu relato ufológico. É uma pequena contribuição, espero que vocês gostem. Essa minha experiência aconteceu em 2012, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por volta das 20 horas. Eu me lembro bem a data, né? Porque eu gosto muito de anotar, fazer anotações, uma espécie de agenda, né? Então eu deixei registrado lá. Aconteceu mais precisamente no dia 20 de outubro de 2012. E naquela época eu morava num bairro residencial bem tranquilo na cidade, e não tinha muitos prédios por perto, era super silencioso e que tinha um bom campo de visão, assim, né? No local da minha casa a gente conseguia ver uma boa parte da cidade e do céu, né? Então uma hora ou outra ali a gente estava aproveitando disso e observava o pôr do sol ou mesmo o céu durante a noite, que costumava ser muito bonito, né? Geralmente muito estrelado, bem aberto, sem muitas nuvens. Então uma hora ou outra ali a gente estava olhando para cima. Bom, e naquela época eu tinha uma namorada que a gente costumava se encontrar uma vez ou outra ali no final da tarde. E no dia do acontecido esse nosso encontro foi adiado porque eu fui ao supermercado com a minha mãe, então eu acabei
voltando para casa um pouco mais tarde, mas ainda assim a gente decidiu se encontrar, né? E a gente se encontrava numa espécie de pracinha que tinha entre minha casa e a casa dela. A gente ficava ali batendo papo, passando um tempo junto. E eu me lembro que nesse dia eu estava sentado no banco, ela na minha frente de pé, e enquanto a gente conversava, ela interrompe a conversa perguntando o que seria aquilo que ela estava observando no meu lado esquerdo. Como estava fora do meu campo de visão, eu virei para tentar localizar e ver do que se tratava, né? E então eu vi esse objeto que inicialmente eu pensei que fossem sacolas de supermercado, essas sacolas brancas que voam com o vento. Pensei que fossem sacolas, né? Eu acho que foi mais que nada algum tipo de artimanha do meu cérebro tentando interpretar um fenômeno ali desconhecido. E o interessante é que naquela época eu já me interessava por ufologia, né? Por esse assunto. Eu não pesquisava muito, não era tão aficionado, mas uma hora ou outra ali eu estava já dando uma olhada em algo do assunto, né? Passada essa impressão inicial, eu vi que na verdade não se tratavam de sacolas, né? Eram uma espécie de esferas. Essas esferas tinham uma coloração branco acinzentadas e pertenciam a um objeto maior que estava em movimento e tinha um formato triangular. E quando eu percebi isso, meu impulso inicial foi ficar de pé para poder observar melhor. E apontei com o dedo. Eu lembro que eu falei, olha, e apontei com o dedo. Esse objeto fazia um movimento em linha reta. Não tinha nenhuma luz ligada, o que permitiu a visualização desse objeto, apesar do horário, né? Foi a condição climática no dia, estava muito claro, apesar de que já era noite, estava claro, céu aberto. E, bom, não piscava nada, não tinha nenhuma luz ligada, o objeto estava completamente apagado, mas perfeitamente visível pela altura e pelas condições climáticas, né? Ele não estava muito alto, eu não sei precisar ao certo a altura, mas não estava muito alto não. E passou numa velocidade mediana também, não estava tão rápido não, deu para ver muito bem. Esse objeto triangular tinha 4 esferas, cada esfera em uma extremidade e uma menor no meio, todas elas dessa coloração mais clara, branco acinzentado, e o corpo do objeto bem mais escuro, né? Não tinha nenhuma luz, nada piscando, nada ligado ali aparentemente, não emitia nenhum tipo de som. O movimento que esse objeto era em linha reta. Essa nossa observação deve ter durado aproximadamente uns 10, 11 segundos, não muito mais do que isso. E é difícil precisar a altura, a velocidade e o tamanho do objeto, porque a gente não tinha nada ali como referência, mas ele não estava muito alto não, ele passou relativamente baixo, ele não passou muito rápido, ele passou devagarinho, e o tamanho desse objeto eu calculo maior do que um carro, tranquilamente maior que um carro, devia ter o tamanho de uma van ou micro-ônibus, era bem grande o objeto, né? E não emitia nenhum tipo de som, isso que é o mais interessante. E uma coisa curiosa que vale mencionar é que me chamou muita atenção o modo como ele se movimentava, né? Embora o objeto estivesse em uma linha reta, em movimento reto, ele se movimentava muito diferente de um desses veículos que a gente está acostumado a ver, um avião, um drone mesmo. Ele parecia deslizar, né? Como se o modo de propulsão dele fosse tipo um imã, como se fosse um imã. Ele deslizava com uma facilidade assim, e isso me chamou muita atenção. E o mais impressionante, eu acho que dessa história foi o momento em que eu estava acompanhando esse objeto, apontando para ele,
e ele simplesmente desapareceu, né? Embora não tivesse nada ali que pudesse esconder o objeto, tampar uma nuvem, um prédio, uma árvore, nada. Ele estava relativamente perto, apontando, enquanto ele se movimentava, e ele sumiu do nada, né? Desapareceu assim. Uma coisa que bugou minha cabeça, né? Me confundiu muito, assim. Não sei o que aconteceu, se ele acelerou e sumiu ou se ele simplesmente desmaterializou do nada, né? O interessante é que, embora eu já tivesse um certo interesse por esse tema naquela época, eu nunca cheguei a me aprofundar tanto para saber da existência desse tipo de nave, né? Esse meu avistamento foi meu primeiro contato. Depois, buscando na internet algo, eu vi que já tinha sido relatado em outros lugares, né, por outras pessoas, esse mesmo objeto aí, triangular com essas esferas aí. Mas eu não tinha conhecimento até então. E quando eu vi as imagens na internet, eu falei, poxa, é isso aí mesmo, é esse objeto, é igualzinho, né? A diferença é que quando eu vi, ele não tinha nenhum tipo de luz ligada, né? Isso que eu acho que é a principal diferença, ele estava todo apagado mesmo. Então, não tinha nada piscando, nada aceso. E demorou a cair minha ficha também, de tudo que estava acontecendo ali na hora. Foi rápido, né? Eu estava sentindo aquele misto de emoções, não senti medo na hora. E quando eu voltei minha atenção para essa minha ex-namorada, eu percebi que ela, sim, estava assustada, né? Então a gente resolveu sair dali e fomos para minha casa, que era a casa mais próxima. E seria interessante aclarar também que a gente nunca consumiu nenhum tipo de substância que pudesse alterar a nossa percepção da realidade, né? Naquela época e inclusive hoje em dia mesmo, não consumo nada de álcool, cigarro, nenhum tipo desse tipo de substância, né? A gente estava completamente sóbrio mesmo. E chegando na minha casa, eu encontrei minha mãe, minhas irmãs na sala, assistindo TV. E a gente contou a história, o que tinha acabado de acontecer. E o interessante é que é tão maluco isso, né, que elas custaram acreditar, né? Inicialmente tiveram a resistência ali. Hoje elas sabem que realmente aconteceu, não teria motivo para inventar algo do tipo, mas inicialmente tiveram resistência ali, né? Algo tão fora do comum. Aí eu fico imaginando, poxa, eu contando essa história para minha mãe, minhas irmãs, que imagina contar para uma pessoa que não conhece a gente, né? Que não tem essa proximidade, fica mais difícil ainda de acreditar. Então eu entendo que muita gente prefere não falar, mas acho que é importante a gente falar. Por isso que eu acho importante e achei muito legal o projeto aí do podcast, de abrir esse espaço para as pessoas, né, que passaram pela experiência poder relatar com suas próprias palavras, né, o acontecido. Eu acho que quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre, mais casos aparecem mesmo, né? Depois desse acontecido, eu converso uma vez ou outra com pessoas próximas, os amigos, né? E o interessante é que um ou outro sempre tem algo para contar também, que aconteceu com eles mesmos ou que de alguém próximo deles, né? Então, isso acontece, eu acho que mais frequente do que a gente imagina, né? Mais comum do que a gente imagina. Eu queria dizer que na noite do avistamento eu não senti medo, né? Eu acho que demorou de cair minha ficha, na verdade. No começo eu não estava entendendo nada que estava acontecendo, depois eu fui entendendo. E nos dias seguintes, sim, eu tive um pouco de medo, né? Porque pode ser até um pouco pretensão da minha parte, mas parecia que o objeto passou ali para se demonstrar mesmo, para ser visível, né? Então eu fiquei assustado com essa possibilidade.
e tive problema para dormir aí por um tempo. Depois tudo foi voltando ao normal e hoje em dia o que me restou foi essa curiosidade insaciável aí por esse tema, que foi o que fez com que eu chegasse até o podcast, né? Uma vez ou outra eu estou buscando na internet algo sobre o assunto. E para finalizar, eu agradeço muito ao espaço, queria parabenizar o projeto, ao Rony. Gosto muito de ouvir os relatos e eu conheci há pouco tempo atrás, assim que eu ouvi o primeiro, falei, não, é agora, eu vou contar a minha história também, né? Custei um pouco enviar o áudio, mas eu acho que agora foi, espero que vocês gostem, obrigado a todos e até mais. Muito bem, esse foi o relato número 123. E aqui eu te faço um apelo. Se você conhece pessoas dessa região, compartilhe esse episódio com elas. Quem sabe assim a gente encontra outras histórias desse mesmo lugar e a partir daí criamos uma rede de relatos que vão se conectando Brasil afora. Te convido também a visitar o nosso mapa interativo no link aqui na descrição desse episódio ou na descrição ou na bio do Instagram e do Twitter, onde você vai visualizar todos os relatos publicados desde o episódio 1 e assim fazer uma pesquisa a partir do seu recorte. E mais uma vez, se você tem uma história para nos contar, envie o áudio para o WhatsApp 28999834185. Se você é um de nossos apoiadores, a partir de agora no nosso grupo secreto no Telegram, começamos um debate sobre o relato de hoje. E se você ainda não é um comissário de bordo, então clica aqui no primeiro link na descrição desse episódio e vem com a gente para a nave. E por isso eu quero dar as boas-vindas ao mais novo comissário de bordo, Celso Teixeira. Seja bem-vindo, Celso. Aperte bem o cinto. Até semana que vem e não se esqueça, nós somos uma nave.